Hermenêutica, uma crença intersubjetiva na busca da melhor leitura possível. Alexandre Pasqualini ***. A hermenêutica tornou-se tão célebre, tão conhecida até dos que não se aprofundaram em seu estudo, tão enraizada nos diversos segmentos da pesquisa científica e filosófica, que construir um bom texto sobre o tema é como tentar esclarecer o que a maioria já imaginava há muito esclarecido. De fato, não se trata, como se pode convir, de um tema como outro qualquer, mas de algo que repercute sobre todos e sobre tudo. Em toda a parte, a vida é cingida por um verdadeiro zodíaco de ciências hermenêuticas. Uma vez que qualquer reflexão é carne da sua carne, sangue do seu sangue, sem a hermenêutica ainda poderia haver mundo, porém nunca consciência de mundo. Schelling, pensando em outra época e com outros conceitos, sustentava que com os homens a natureza abre os olhos e percebe que existe. Talvez seja o caso de afirmar, expandindo essa ideia, que só por meio da hermenêutica é que a realidade consegue abrir os olhos e, então, perceber que existe, que pensa e que tem consciência de existir e pensar. Pela onipresente hermenêutica das representações humanas, a natureza fala, pensa e procura conhecer a si mesma. Certo, a hermenêutica não criou as estrelas, entretanto, salvo melhor juízo, transformou-as em galáxias, em astronomia e, até, em astrologia. Como se vê, o livro da natureza também pertence ao poder criativo dos olhos que o leem. Essas lentes sujeitos, que são os homens, vestem o universo com as cores dos seus sentimentos e intuições. Por isso, se soa exagerado aduzir que o sol nasce e se põe dentro do meu crânio, não é, com certeza, ponderar que entre as têmporas do intérprete, em um piscar de olhos, os paradigmas nascem e se põem. Diante de fenômeno assim tão vasto, para não se correr o risco de articular exposição meramente itinerante ou fragmentária, optou-se, privilegiando os vínculos internos, por enfocar três questões que, em conjunto, dizem respeito, e de maneira fundamental, às múltiplas vozes da hermenêutica. Em outras palavras, preferiu-se examinar três problemas cujas consequências lógicas e materiais projetam-se tanto nos domínios da hermenêutica jurídica, quanto nas demais esferas da interpretação. Eis as questões. Graus por que interpretar? Graus há limites para o trabalho da hermenêutica. Pode o intérprete, mediante justo título, coroar-se imperador do sentido. Graus seria possível cogitar de uma hermenêutica desconectada da ética. Ninguém mais contesta, assim como não há um único modo de viver, também não há um único modo de ler e de interpretar. Mas relativismos pós-modernos à parte, não haveria, quem sabe, um principal impulso do qual receberiam os homens o estímulo desafiador da exegese e da leitura. Porque leem? Porque escrevem? Porque, enfim, interpretam? Para alguns a resposta é concisa e terminante: leem, escrevem e, por conseguinte, interpretam pela circunstância elementar de que não dispõem de outra alternativa. É interpretar ou interpretar, o resto é silêncio. Na medida em que tudo o que nós podemos compreender e representar depende da interpretação, todos, aonde quer que forem, de onde quer que venham, estão, desde sempre e para sempre, condenados a interpretar. Não faz sentido dizer, eis ali o mundo e eis acolá os homens e a sua hermenêutica, antes eles estão sempre juntos.
como o mundo só vem à consciência pela palavra, e a linguagem é já a primeira interpretação, a hermenêutica tornou-se tão inseparável da vida quanto a dança do dançarino, Yeats. Numa frase, a hermenêutica ganhou o status de mediadora de todas as mediações cognitivas, de modo que se a luz da hermenêutica se apagasse, também o mundo mergulharia na penumbra. É claro que com tal afirmação não se pretende, como sugerem alguns, que o mundo seja construído apenas pela hermenêutica e que, neste sentido, ser é tão somente interpretação. Forte, simples e tentadora, essa concepção de Günther Abel vai longe demais, convertendo a hermenêutica em uma espécie de nova ontologia ou de nova filosofia primeira. Sempre um passo à frente do método e da epistemologia, a razão está, entretanto, com Gadamer e com os que cerram fileiras com a tradição da hermenêutica filosófica. Quando se fala em hermenêutica, isso quer significar, mais precisamente, que a interpretação atua como o nosso modo originário de ser no mundo, o qual jamais deve desvincular-se das noções de pré-compreensão, círculo hermenêutico e consciência histórica. Realmente, todas essas ideias são de domínio público e, além disso, difíceis de serem negadas. Todavia, ninguém pretende enganar ninguém. Será que não há mesmo nada mais a ser pensado quando se cogita da origem do processo de interpretação? Será que sobre esse assunto não haveria, implícito, algo ainda com igual ou maior importância a ser destacado, algo que, embora já dito, muitos, por vezes, esquecem ou teimam em negligenciar? Pondo desde o início as cartas na mesa, parece que a originária universalidade da hermenêutica esconde em si outra motivação mais profunda e sugestiva. Mesmo sem saber se interpretar é nosso débito com o destino ou com a vida, talvez a hermenêutica seja, acima de tudo, uma vela acesa pela esperança e pela fé na lucidez e na sabedoria dos homens. Toda hermenêutica alvorece pela força votiva desse preliminar gesto de confiança. Essa pequena e inicial centelha de crédito constitui o fio de luz que conecta a linguagem ao mundo, tornando-se a grande responsável pelo que de melhor a nossa forma de vida até hoje conseguiu realizar. Foi em torno dessa fagulha que as gerações trabalharam, lutaram e prevaleceram. O triunfo da vida e do pensamento sobre o abissal oceano do nada deve-se, em larga proporção, a essa delicada chama acesa pela confiança de que os homens seriam capazes de aquecer a alma ante o fogo racional do saber e da consciência. Conquanto o fatigado e ofegante círculo da razão esteja, para os pós-modernos, quase em ruínas, cada intérprete, em alguma escala e, às vezes, sem notar, persegue, como condômino da linguagem, a companhia visionária do entendimento, da comunicação e, portanto, das certezas mínimas e possíveis. Iluminando o caos, essa centelha de esperança na racionalidade foi o que tornou tudo viável, resgatando a vida dos sombrios flagelos de uma noite perpétua. Lá no mais íntimo do seu íntimo, o intérprete é, pois, um autêntico peregrino, um peregrino da prudência, um peregrino da sabedoria, um peregrino do conhecimento. Em uma espécie de luta irrefriável pela vida, é como se uma voz socrática e vitalista sussurrasse em seus ouvidos: acredite. Conhece a ti mesmo. Conhece ao mundo. E o hermeneuta jamais conseguisse silenciá-la. Não dá mesmo para negar, no princípio era, sim, a confiança. A dúvida só veio depois, na convicção de que a descrença pressupõe já a crença. Positivamente, o homem lê e interpreta, antes de tudo, porque acredita e confia.
desde as menores minúcias, a sua vida erigiu-se sob a perseverante certeza de que todos os jogos de fala descansam no fato de que se possa reconhecer de novo as palavras e os objetos. Mas lembrem, trata-se apenas de uma pequenina vela. O otimismo imponderado, que desequilibra o andar das ideias, é sempre da parte dos pensadores um obstáculo à apreciação calma, à compreensão serena da realidade. Fugindo de um inimigo, é preciso ter cuidado para não cair nas garras de outro muito pior. De nada adianta fingir um poder que não se tem. De nada adianta atirar os homens atrás de ilusões. Não se trata, por conseguinte, de erguer um canto à suntuosidade da razão. Não há lugar, como no passado ainda recente do racionalismo cientificista, para a construção de um épico de autoconfiança e de convicções absolutas. Há poucos anos, bastava uma insignificante simetria, um qualquer sistema com aparência de ordem, para seduzir os homens com falsas promessas cartesianas. No campo do conhecimento e dos estudos, a verdade é que, mais e sempre, tudo está constante e hermeneuticamente sendo reescrito. Já se foi o tempo dos superconceitos, supostamente aptas a estabelecer elos super-rígidos entre os homens e a linguagem, de um lado, e o mundo, de outro. É preciso admitir que apenas aquela frágil chama de esperança parece, de forma implícita, ser reafirmada e confirmada em cada reinterpretação, em cada releitura. A recorrente instabilidade das ideias funda a perene estabilidade da procura e, por conseguinte, da fidúcia, uma fidúcia que, sendo congenial à linguagem, nunca se ausenta, jamais sai de férias. Como pondera Wittgenstein, os jogos de fala acreditam a si mesmos e em si mesmos. Ontem e hoje, a indelével integridade desse eterno voto de confiança continua sendo a mais leal companheira da razão, de sorte que a peregrina busca pelo conhecimento de si mesmo e do mundo sempre outra vez regenera a nossa tácita esperança nas nobres e não totalitárias virtudes do intelecto e da compreensão. Assim, os homens, ao que tudo indica, leem e interpretam para diminuir o território do desconhecido, leem e interpretam para sondar os segredos da vida, leem e interpretam para aprender com mentes mais sábias e mais lúcidas, leem e interpretam, enfim, porque, desde o início, confiam. Mas, afinal, indaga Wittgenstein, em que posso confiar? Ele próprio responde, o que realmente quero dizer é que um jogo de fala só é possível se se confia em algo. E o mesmo Wittgenstein, preocupado com os mal-entendidos, enfatiza, eu não disse se se pode confiar em algo. Mais didático é impossível, Wittgenstein não escreveu à maneira dos pirrônicos, tampouco à moda dos dogmáticos. Confiar, simplesmente confiar, eis o humano fundamento, tão seguro quanto algo neste mundo pode ser seguro, com o qual o nosso cosmos de palavras, conceitos e significados ganhou solidez. Foi sobre os alicerces da confiança que ideias e ações, teorias e práticas surgiram arrancadas da lastimosa e imensa desolação do caos. Por isso, quem fala ou escreve, quem lê ou argumenta, já sempre reconhece na linguagem um instrumento eficaz para nos colocar em contato e, mais do que isso, em sintonia com o mundo. Todos quantos leem, escrevem ou falam têm em comum esta forma de vida que, ancorada no diálogo, reiteradamente pressupõe o duplo percurso que vai das palavras aos conceitos e dos conceitos às palavras. Com efeito, é como se a linguagem, a partir de suas bases, por assim dizer, pragmáticas,
contempla-se o mundo sempre da ótica transitiva da primeira pessoa do plural. Faz parte das reverberações da nossa forma linguageira de vida, pensar e agir, interpretar e viver como se a comunicação fosse um inextrincável atributo da linguagem que, uma vez negado, dúvida, solapa o próprio sentido da negação, dúvida. Foi exatamente esse pressuposto imanente ao uso da razão e ao emprego da linguagem que, ao fim e ao cabo, tornou possível içar a humanidade, salvando-a das trevas. A despeito disso, com curiosa e enfática segurança, sempre desconfortável para os que só acreditam na dúvida e na contradição, uma certa corrente de cariz desconstrutivista, da qual cumpre excluir, desde já, Heidegger, tem sustentado, dando voltas e mais voltas nos parafusos do subjetivismo, que só a linguagem raciocina, escreve e interpreta, os homens não. Para essa corrente de pensamento, é como se a linguagem jogasse um jogo labiríntico cujo arco de possibilidades semânticas seria, em todos os casos, absolutamente inefável. No Paraíso Perdido de Milton, Satã exclama: mal, sejai o meu bem. Ora, aqui não é lugar para se fazer uma crítica com nomes próprios. Neste momento, não importam os pensadores, mas os pensamentos. Assim, não se deseja satanizar o pós-moderno niilismo, nem declarar uma inútil guerra santa contra os seus simpatizantes. Contudo, não se pode deixar de reconhecer, há algo de semelhante entre eles e o famoso personagem de Milton. É como se os desconstrutivistas, em uníssono, implorassem à sua musa: incerteza, sejai minha certeza. Mas, finalmente, eles colhem o que semeiam, uma incerteza que tornasse tudo incerto já não seria mais fonte de total incerteza. Como se pode notar, o tiro sai pela culatra. Não se nega que, às vezes, questionar a razão faça bem à razão. Nada é mais humano do que desconfiar da humanidade. A rigor, quando se contempla o ceticismo a partir desse viés, sequer se justifica diagnosticá-lo como doença. Nesse caso específico, como não se trata de uma teoria que possa ser refutada só com argumentos, tentar varrê-lo da face da terra significaria o mesmo que pretender livrar a humanidade da própria humanidade. Apesar de os nossos jogos de linguagem não se escorarem em fundamentações últimas, mas, acima de tudo, na simples e cotidiana confiança, não se pode deixar de reconhecer, em contrapartida, que a dúvida derivada da confiança, também faz parte da condição humana, o que nos desafia a viver em um território a meio caminho da total objetividade e da inteira subjetividade. Esse, aliás, foi o maior ensinamento deixado por alguns céticos, antigos e modernos, da estirpe de Montaigne. Ocorre que, algumas vezes, no exaspero do cansaço, muitos, flechados pelo desdém, vão longe demais e desejam abandonar tudo, amaldiçoando a própria linguagem com que se expressam. Todavia, o projeto de conduzir a dúvida até as raias do absurdo, está, desde o nascedouro, fadado a autodestruir-se. Embora seja grande a tentação de considerar a vida uma completa farsa, uma opereta para a qual não vale a pena comprar ingresso, não se pode deixar de reconhecer que até as dúvidas só fazem sentido quando projetadas sobre um pano de fundo indubitável. Para além desse horizonte que sustenta todos os nossos jogos de fala, hermenêuticos, já não tem, nem faz sentido duvidar. Como diria Wittgenstein, ultrapassados certos limites, tuas dúvidas agora não fazem mais sentido.
tendo em vista que até as desconfianças baseiam-se em razões, o jogo da dúvida é também um jogo de fala que, portanto, presta vassalagem às mesmas regras dos jogos de certeza. De fato, os conceitos de verdade e de objetividade são inconsistentes, mas, seja como for, pragmaticamente indispensáveis. É bom lembrar que, guardadas as regras materiais da malha linguística, não há como troçar da verdade ou da objetividade sem, de algum modo, pressupô-las. Conquanto os problemas filosóficos vinculados a esses conceitos sejam, ao que tudo leva a crer, insolúveis, ainda há, apesar disso, maneiras melhores e piores de se pensar neles e, com eles, pensar os muitos paradoxos que brincam à solta pelos campos da vida. Cínicos sobre a filosofia e, talvez, sobre a humanidade, acharão que perguntas sem respostas são vazias, dogmáticos dirão que chegaram às respostas, filósofos caros ao meu coração antes preferirão transmitir o pensamento de que a despeito de não haver respostas satisfatórias, há, por assim dizer, rumos de respostas, maneiras de pensar, em que vale a pena despender o nosso tempo para descobri-las. Apesar de tudo, razão, verdade e objetividade sempre serão palavras à procura de seu melhor e mais oportuno significado. Do ponto de vista hermenêutico, esses eternos pontos de interrogação, para os quais não se tem respostas definitivas, são os mais importantes. Diante deles, todos retornam à infância, todos transformam-se, outra vez, em alunos e podem avaliar, como integrantes da tribo das crianças grandes, o quanto ainda necessitam aprender num mundo em que as indagações sem respostas são, em última análise, a única educação dos adultos. Essas perguntas são o momento da incompletude, o instante da abertura, o tempo e a hora da vitalista liberdade. É como se o verdadeiro caminho interpretativo só principiasse depois da encruzilhada, pois, apesar da infinita multiplicidade das respostas, sempre haverá, como sustenta Putnam inspirado em Cavell, maneiras mais ou menos adequadas de respondê-las. Assim, sentindo outra vez os pés em terreno menos arenoso, é a razão, e não a irracionalidade, que consegue esquivar-se da contundência pós-moderna. Não se trata, porém, de uma artificial comutação da pena. Embora o seu triunfo não se queira converter em slogan para panfletos racionalistas, o certo é que o intérprete, sem rufar de tambores ou salvas de canhões, pode, ao final, desabafar aliviado: a racionalidade ainda vive. E vive graças àquela pequena vela acesa pela nossa sempre recorrente confiança, mínima, na sabedoria e na lucidez dos jogos de fala, hermenêuticos. Depois de tudo e para além da leitura trivializante, quem sabe a razão não está com Stevens Wallace, basta uma vela para iluminar o mundo. Outra conclusão hoje consensual é a de que a hermenêutica nunca se cansa, jamais encontra paradeiro definitivo. É verdade. Isso quer dizer que o intérprete acha-se, invariavelmente, em meio a uma trajetória que, como a vida, não tem início, nem fim. A hermenêutica é como Ulisses, sempre explorando novos mundos, sempre em alto mar, sempre viajando. Na Odisseia, Homero narra o rapto do deus Proteu por Menelau, navegador grego que, após o cerco a Troia, na viagem de regresso à sua cidade natal, fora apanhado por uma calmaria e por uma epidemia de fome que se prolongaram por 20 dias. Conta Homero que Proteu seria forçado a revelar o rumo dos ventos mais favoráveis, caso o nosso marinheiro conseguisse capturá-lo. Todavia,
isso se mostrou muito difícil, já que Proteu constantemente mudava de forma. Talvez a arte de harmonizar palavras, sentidos e ideias seja como o Deus Proteu. Mal se consegue decifrar um dado texto ou uma dada realidade e eles, como Proteu, mediante uma nova leitura, sempre saturada com os rilmars do intérprete, transformam-se quase por inteiro. Mudar de conteúdo e de dimensões faz parte da faina hermenêutica. Faz parte da sua natureza modificar-se a cada leitura, a cada interpretação, a cada secular fusão de horizontes. É por esse motivo que Emerson, antecipando-se à tradição hermenêutica, já ponderava que, é o olho que faz o horizonte, de modo que tal como sou, assim eu vejo. Bem, de viagem em viagem, essa ideia, atualmente, parece significar mais do que na realidade significa. Dizer que os intérpretes só enxergam aquilo que são, não é o mesmo que sugerir que os leitores apenas veem o que a sua despótica vontade decreta e impõe. De viagem em viagem, isso representaria converter o texto em um mero espelho d'água, onde o intérprete, contemplando apenas a si mesmo, transformar-se-ia em único autor, em exclusivo legislador e, em alguns casos, até em constituinte originário do sentido. Sem dúvida, as distâncias minguarão, mas ainda há um importante espaço residual a separar o intérprete e o texto, quer normativo, quer literário. Todos estão de acordo que não existem significados completamente objetivos. Contudo, essa conclusão não exclui que se possa e se deva questionar a ocorrência de interpretações deletérias. Ao se referir que não há sentidos absolutamente palpáveis, sendo o significado também um efeito da interpretação, com isso não se pretende lançar a tese de que todas as interpretações, na falta de um critério arquimediano infalível, devessem ser escrutinadas como possíveis. Conquanto alguns desconstrutivistas tentem persuadir-nos de que o sentido é demasiado faminto para ser saciado, não se afigura razoável converter a hermenêutica apenas em apetite, em simples palatos sem compromisso. Não custa recordar que o aviamento do sentido só tem significância quando o falar do sem sentido ainda faz sentido. Embora não haja leituras obrigatórias, há, quem sabe, leituras proibidas ou temerárias. Da mesma forma que não se afigura sensato dizer que as aves integram o reino mineral, também não se mostra razoável, a despeito da enorme tentação satírica, aventurar a ideia de que Marx, em O Capital, foi, na realidade, um representante do laissez-faire, um feroz, engajado e consciente inimigo da classe proletária. Consentindo com Umberto Eco, existem coisas que não podemos dizer, de sorte que se alguém, diante de um texto, assume-se a sério a ideia de que todas as interpretações são possíveis, então a aventura da sua contínua interrogação não teria mais sentido. Bastaria falar dele ao acaso. A interrogação contínua parece razoável e humana justamente porque assumimos que existe um limite. O que se percebe é que, ao longo dos anos, tem ocorrido um desnecessário e aviltante estremecimento nas relações entre intérprete e texto. Enfatizando ora o poderio do intérprete, ora a força de atração do texto, eis um relacionamento que, infelizmente, vem se articulando em termos da lógica senhor-escravo. Hermenêutica, entretanto, não deveria ser confundida com meras estratégias circunstanciais, sejam de dominação, sejam de autoflagelação. Antes, a exegese afigura-se um desafio para que juntos, texto e intérprete, em um infinito e dialógico processo de mútuas perguntas e respostas,
reúnam condições para descobrir suas próprias potencialidades e fragilidades. Na acepção mais plena, o sentido não existe apenas do lado do texto, nem somente do lado do intérprete, mas como um evento que se dá em uma dupla trajetória, do texto, que se exterioriza e vem à frente, ao intérprete, e do intérprete, que mergulha na linguagem e a revela, ao texto. Esse duplo percurso sabe da distância que separa texto e intérprete e, nessa medida, sabe que ambos, ainda quando juntos, se ocultam, velamento, e se mostram, desvelamento. Longe de sugerir metáforas forçadas, a relação entre texto e intérprete lembra muito a que se estabelece entre músico e instrumento musical. Sem a caixa de ressonância de um violino, suas cordas não têm nenhum valor, e essas e aquela, sem um violinista, nenhuma utilidade. Uma coisa afigura-se, talvez, indiscutível, caso os três não se unam, jamais haverá música. Tendo presente tal ordem de ideias, quando, nos tempos pós-modernos, observasse alguém desdenhar o espaço do texto, sempre é bom relembrar que livros como Verdade e Método, Fenomenologia do Espírito e Tópica e Jurisprudência, são textos que, no mais das vezes, conseguiram nos ler e interpretar muito melhor do que alguns de nós os leem e interpretam. Quando, ao contrário, embora os ventos não estejam soprando em favor do anciano regime hermenêutico, técnicas de leitura cerrada, assiste-se, com grande aflição, certos colegas exumarem quimeras objetivistas, tudo para chumbar o avanço inexorável dos tempos. Convém recordar, então, intérpretes como Gadamer, Harold Bloom e Humberto Eco, homens cuja inegável responsabilidade, amor à tradição e rara criatividade elevaram a ars inveniendi a um patamar poucas vezes igualado. Enfim, a hermenêutica não se confunde nem com o anjo do abismo, tampouco com o guardião das verdades absolutas. Fundindo horizontes, ela é como um livro que se projeta sobre outros livros, uma realidade que ilumina outras realidades, um sentido que se conecta a outros sentidos, um destino existencial que se conjuga a outros destinos existenciais. Cumpre enfatizar, pois, que não há nenhum argumento convincente para que se possa submeter o intérprete aos papéis contraditórios do objetivismo interpretocrata, escola da exegese, ou do subjetivismo interpretoclasta, escola do direito livre. A interpretação não se confunde, quer com a leitura burocrática, quer com a leitura iconoclasta. Assim, assegurados os espaços do texto e do intérprete, a hermenêutica, como tudo na vida, parece movimentar-se, em oscilação pendular, entre o puro objetivismo e o pleno subjetivismo, sem que esses dois extremos jamais ocorram. Sempre há um pouco de objetividade na subjetividade e um pouco de subjetividade na objetividade. É por causa disso que, em qualquer proferimento interpretativo, observasse, simultaneamente, alguma vinculação e alguma liberdade. Tudo não passa, portanto, de uma questão de grau e, sobretudo, de muita sabedoria, sofia, e indispensável prudência, phronesis. Usando termos mais acessíveis aos operadores do direito, isso quer dizer que nunca há uma interpretação puramente discricionária, tampouco uma interpretação inteiramente vinculada. Em todos os instantes e instâncias, liberdade e necessidade, autonomia e vinculação andam juntas e inseparáveis. De uma vez por todas, convém reconhecer que o intérprete não pode fazer com a linguagem, com um texto ou com um código, tudo o que desejar. As palavras, os livros e,
Também, as leis são um patrimônio semântico que pertence a todos e a cada um de nós. Apesar de as possibilidades de interpretação mostrarem-se teoricamente infinitas, essas possibilidades, em cada situação concreta, seja em um poema, seja em um dispositivo normativo, sofrem o controle das forças sociais que as modelarão. Queiram ou não, na esfera da linguagem e da hermenêutica, todos os discursos já vêm ao mundo socializados. Em cada ato interpretativo, estão presentes, consciente ou inconscientemente, a tradição histórica, cultural e sociológica com base na qual o intérprete faz os significados significarem. Num certo sentido, é como se nunca tivesse existido um tempo, desde quando o andar ereto transformou-se em consciência, em que não houvesse uma tradição, um dado sistema de hábitos ou de referências normativos. Assim como toda a embarcação que chega ao Brasil em parte deve a Cabral o mapa da viagem, da mesma maneira todos os intérpretes e todas as interpretações são, em alguma medida, tributários do aço elástico das tradições em que foram gestados. Em síntese, respondendo à segunda pergunta, é necessário reconhecer que há, sim, limites para o trabalho hermenêutico. Se, de um lado, um texto, normativo ou literário, está longe de ser um animal doméstico, mansamente acomodado aos pés do intérprete, de outro, entretanto, também está bem distante de ser um monstro selvagem totalmente rebelde às aproximações da exegese. A interpretação de um soneto de Shakespeare parece ser mais livre do que a de um artigo do Código de Trânsito, porém nenhuma das duas interpretações pode ser considerada absolutamente anárquica ou desenganadamente fortuita. No rol das teses mais difundidas, uma muito popular é a de que a hermenêutica não comportaria uma moral. Em outras palavras, não se poderia cogitar de uma ética da leitura. Eis uma ideia que, no mínimo, merece ressalva: a hermenêutica não se configura propriamente uma moral, mas, sem dúvida, desperta nobres e lídimas preocupações morais. Provavelmente, é aqui que se aloja a maior cegueira. Longe de ser tão só uma técnica à procura de um assunto, talvez fosse o caso de dizer, uma vítima, a hermenêutica conduz à alteridade. O maior impacto causado pela hermenêutica é, quem sabe, a surpreendente e inesperada descoberta, na linguagem, de si mesmo no outro. Toda interpretação confronta-se com o outro. Não há um falar que não junte o falante e o interlocutor. E isso vale também para o processo hermenêutico. Quem interpreta, ultrapassa-se, sobrevoa o isolamento do ser para si. Este ponto é vital: aquele que imagina interpretar somente para si mesmo, na verdade não interpreta, apenas esbulha, ultraja. É oportuno recordar que as conhecidas antinomias que ataviam a quimérica linguagem privada, também inviabilizam uma suposta hermenêutica solipsista. Se a ética, no sentido clássico, também colima o bem do outro, pros hetero, a interpretação, em igual sentido, almeja o melhor do texto. Se pela mão originária e social da palavra os outros nos circundam, a linguagem, ela mesma, manifesta, então, um implícito brado ético de responsabilidade, motivo pelo qual, por detrás de cada dúvida hermenêutica, quase sempre, para não dizer sempre, agita-se uma disputa ético-axiológica. Quem interpreta já sempre se vê integrado em um acontecimento comunicativo em que faz valer um sentido para o eu e para o tu. A atmosfera da hermenêutica será, invariavelmente, a atmosfera linguisticamente comunitária, que implica a perpétua copresença dos outros.
Assim, a linguagem de cada intérprete configura, em alguma escala e intensidade, uma projeção tópica do caráter intersubjetivo e valorativo da linguisticidade em geral. Ora, se a hermenêutica, no medium universal da linguagem, é diálogo, convém não esquecer que qualquer diálogo sempre supõe alguma base ou postura ética. Depois de verificar que confiança e diálogo integram o núcleo do processo linguístico hermenêutico, torna-se mais fácil reconhecer os profundos laços entre ética e interpretação. Se confiança e diálogo são as margens do rio hermenêutico, a moral, por sua vez, constitui o seu leito. É lamentável que parte da teoria hermenêutica hoje em voga no meio universitário raramente tenha a oportunidade de alertar aos usuários acadêmicos que, não fossem as inquietações e implicações éticas da exegese, ninguém despenderia seu tempo preocupado em saber como e por que interpretar. A hermenêutica não se relaciona apenas com o rigor semântico formal da leitura, mas, por acréscimo, com o modo com que intérprete e texto posicionam-se em face do mundo. Ao interpretar, o exegeta confronta a sua linguagem e a sua vida com a linguagem e a vida dos outros e, mais importante, contrasta a sua linguagem e a sua vida com a linguagem e a vida dos critérios da cultura, inclusive jurídica, em que se encontra inserido. Na condição de herdeira do passado e guardiã do futuro de nossa linguagem, até a mais despretensiosa e aleatória das exegeses está ligada a seus nexos culturais e históricos, mantendo permanente e implícita interlocução com seus aliados e críticos. Quando alguém pensa e interpreta, muitos, discordando ou concordando, junto com ele também interpretam e pensam. Não se pode esquecer que qualquer palavra pronunciada pelo intérprete lhe foi confiada por seus antecessores. Sob esse aspecto, os intérpretes nunca deixarão de ser eternos legatários. Como enfatiza Cavell, apoiado em Emerson, todas as minhas palavras são, ao mesmo tempo de outras pessoas, e cada uma das palavras com que os leitores, críticos, autores, advogados, legisladores, juízes e intérpretes em geral manifestam suas vontades, queiram ou não, exalam, a todo momento, um hálito de virtude ou de vício. É por esse motivo que hermenêutica e linguagem, no sentido mais nobre e espiritual da metáfora, são, simultaneamente, herdeiras e heranças, liberdade e responsabilidade. Diante disso, de que adianta encher os bolsos de indiferença e de niilismo se a integralidade dos nossos proferimentos interpretativos sempre se vincula a alguma matriz axiológica, em cujo centro os intérpretes, consciente ou inconscientemente, refugiam-se junto a uma determinada pretensão de verdade ou de validade. Chegou o momento, pois, de reconhecer que toda e qualquer interpretação é guiada por motivos e, principalmente, por escolhas, proaireses, razão pela qual se faz acompanhar, desde o primeiro início, pelo som aristotélico e pelo eco helênico da palavra melhor, Beltion. Se quem interpreta, ao mesmo tempo, aplica, Gadamer, e hierarquiza, Juarez Freitas, então o jogo da exegese representa, mais do que qualquer outra coisa, perseguir o melhor possível, Beltiston e Ketandinaton. Quem, diante de um texto literário ou de um preceito jurídico, prefere uma exegese em detrimento de outras, hetero pro hetero, assume, desde logo, que essa leitura é melhor do que as demais. Como no geral dos dilemas de conduta, qualquer eleição entre diversas interpretações possíveis revela-se, com o texto e para além do texto,
com o intérprete e para além do intérprete, uma não contornável e aristotélica pergunta ética acerca do bom e do melhor, bom e melhor que, numa perspectiva hierarquizadora e tópico-sistemática, Juarez Freitas, confundem-se com aquela leitura capaz de propiciar, renunciando aos ângulos da mera refutação ou da simples reverência, a máxima universalidade e sintonia com o mínimo de oposição ou de contradição. Aristóteles, escrevendo sobre o lugar e a tarefa de destaque da filosofia, sustentava que outras ciências poderiam ser mais necessárias, mas nenhuma superior à especulação filosófica, necessariores quidem igitur homines ipsa, dignior vero nulla. Com a hermenêutica as coisas talvez se invertam, embora nenhuma ciência seja mais necessária, muitas lhe são superiores. Nesta altura, depois do esforço empreendido para responder às 3 perguntas formuladas ao início, a explicação para tal veredicto não é difícil de compreender. A. Nenhuma é mais necessária, uma vez que todas as ciências só se constituem enquanto interpretação. B. Muitas são superiores, porque, acima da mera ação de interpretar, eleva-se a eticamente inderrogável busca da melhor exegese e, por conseguinte, a perpétua, vertical e teleológica tangência da sofia e da frônesis. Pondo remate a essas linhas e dizendo tudo em um traço rápido, conclui-se, não basta apenas interpretar, é imperioso, principalmente, bem interpretar buscar a menor contradição com a maior sintonia possível entre os fins hierarquizados pelo sistema jurídico.